1 Reis 11. A idolatria de Salomão. O rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, mulheres dos Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônios e dos Heteus, das nações acerca das quais o Senhor disse aos filhos de Israel: A elas não entrareis, tampouco elas entrarão a vós, porquanto certamente elas desviarão o vosso coração atrás dos seus deuses. Salomão se apegou a estas em amor, e ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas, e as suas esposas desviaram o seu coração. Porquanto sucedeu quando Salomão era idoso que as suas esposas desviaram o seu coração atrás de outros deuses, e o seu coração não foi perfeito diante do Senhor seu Criador, como foi o coração de Davi, o seu pai. Porque Salomão foi atrás de Astarote, a deusa dos Sidônios, e atrás de Milcom, a abominação dos Amonitas. E Salomão fez o mal à vista do Senhor, e não seguiu inteiramente o Senhor, como fez Davi, o seu pai. Então Salomão edificou um lugar alto para Quemós, a abominação de Moabe, no outeiro que está diante de Jerusalém, e para Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E de igual modo ele fez para todas as suas esposas estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam para os seus deuses, a ira do Criador contra Salomão. E o Senhor ficou irado com Salomão, porque o seu coração foi desviado do Senhor e Criador de Israel, o qual lhe havia aparecido 2 vezes, e acerca disto lhe havia ordenado que não deveria andar após outros deuses. No entanto, ele não guardou aquilo que o Senhor lhe ordenou. Porquanto o Senhor disse a Salomão: Visto que isto se deu contigo, e não guardaste o meu pacto e os meus estatutos, os quais te ordenei, certamente rasgarei o reino de ti, e o darei ao teu servo. Não obstante, nos teus dias isto não farei por causa de Davi, o teu pai, mas o rasgarei da mão do teu filho. Todavia não rasgarei todo o reino, mas darei uma tribo ao teu filho por causa de Davi, o meu servo, e por causa de Jerusalém, a qual tenho escolhido. Os adversários de Salomão. E o Senhor levantou um adversário para Salomão. Hadade, o Edomita, ele era da semente do rei em Edom. Porque sucedeu quando Davi esteve em Edom, e Joabe, o capitão do exército, havia subido para sepultar os mortos, depois dele ter ferido todo macho em Edom. Por 6 meses Joabe permaneceu ali com todo o Israel, até ter destruído todos os machos em Edom. Que Hadade fugiu, ele e alguns edomitas dos servos dos seus pais consigo, para entrarem no Egito. Hadade sendo ainda uma pequena criança, e eles se levantaram de Midian, e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito, até Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa e lhe determinou provisões, e lhe deu terra. E Hadade achou grande favor à vista de Faraó, de modo que ele lhe deu por esposa a irmã da sua própria esposa, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis lhe gerou Genubate, o seu filho, ao qual Táfnis amamentou na casa de Faraó. E Genubate esteve na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. E quando Hadade ouviu no Egito que Davi dormira com os seus pais, e que Joabe, o capitão do exército, estava morto, Hadade disse a Faraó: Deixa-me partir, para que possa seguir ao meu próprio país. Então Faraó lhe disse: Mas o que te faltou comigo para que procures ir para o teu próprio país? E ele respondeu: Nada. Todavia, deixa-me ir de qualquer forma. E o Criador lhe levantou um outro adversário, Rezon, o filho de Eliada, o qual fugiu do seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá. E ele reuniu consigo homens, e se tornou capitão sobre um bando quando Davi matou os de Zobá, e eles foram para Damasco, e nela habitaram, e reinaram em Damasco. E ele foi um adversário para Israel todos os dias de Salomão, além do mal que Hadade fez, e ele detestou Israel, e reinou sobre a Síria. Aías prediz que Jeroboão será rei de Israel, e Jeroboão, o filho de Nebate, um efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe tinha o nome de Zeruia, uma viúva, também levantou a sua mão contra o rei. E esta era a causa pela qual ele levantou a sua mão contra o rei. Salomão edificou Milo, e reparou as brechas da cidade de Davi, o seu pai. E o homem Jeroboão era um homem poderoso e valente,
E Salomão, vendo no moço que ele era industrioso, fez dele governante sobre todo o encargo da casa de José. E sucedeu naquele tempo, quando Jeroboão saiu de Jerusalém, que o profeta Aías, o silonita, encontrou-lhe no caminho, e ele havia se vestido com uma vestimenta nova, e os dois estavam a sós no campo. E Aías tomou a vestimenta nova que estava sobre ele, e a rasgou em 12 pedaços. E ele disse a Jeroboão: Toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, o Criador de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e darei 10 tribos para ti. Mas ele terá uma tribo por causa do meu servo Davi, e por causa de Jerusalém, a cidade que tenho escolhido de todas as tribos de Israel. Porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Quemós, o deus dos Moabitas, e Milcom, o deus dos filhos de Amon, e não andaram nos meus caminhos, para fazerem aquilo que é certo aos meus olhos, e para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, o seu pai. Todavia não retirarei o reino inteiro da sua mão, mas farei dele príncipe todos os dias da sua vida por causa do meu servo Davi, a quem escolhi, porque ele guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. No entanto, removerei o reino da mão do seu filho, e darei a ti, a saber, 10 tribos, e ao seu filho darei uma tribo, para que Davi, o meu servo, possa ter sempre uma luz diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para ali colocar o meu nome. E te tomarei, e tu reinarás segundo tudo o que a tua alma desejar, e serás rei sobre Israel. E o serás se tu atentares a tudo o que te ordeno, e andares nos meus caminhos, e fizeres aquilo que for reto à minha vista, para guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, o meu servo. Que serei contigo e te edificarei uma casa segura, como edifiquei para Davi, e darei para ti Israel, e por isso afligirei a semente de Davi, mas não para sempre. Porquanto Salomão procurou matar Jeroboão. E Jeroboão se levantou e fugiu para dentro do Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até a morte de Salomão. A morte de Salomão, e o restante dos atos de Salomão, e tudo o que ele fez, e a sua sabedoria, não estão eles escritos no livro dos atos de Salomão? E o tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi de 40 anos. E Salomão dormiu com os seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, o seu pai. E Roboão, o seu filho, reinou em seu lugar.